O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que nos acompanham por nosso canal no YouTube, o canal Mãe Aparecida, e também pelo Facebook. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. Na época de Jesus, o povo tinha que seguir 613 mandamentos. Imaginem o que é seguir 613 mandamentos. O povo vivia sob muitas regras. A partir dessas regras, o poder sagrado, o poder dos fariseus e dos mestres da lei, controlava não só os corpos das pessoas, mas também o psicológico das pessoas. A lei estava lá estabelecida não para gerar simplesmente harmonia, mas para também exercer controle. A lei estava lá para orientar o povo, mas não só para orientar o povo, mas também controlar o povo. E com 613 mandamentos, experimentar culpa não é raro. Porque não raras vezes você cai em um ou outro pecado. E aí as pessoas experimentam então uma superculpabilização da vida. Viver vai ficando desgastante, amedrontador, porque em qualquer lugar e por qualquer coisa pode-se incorrer em algum pecado. 613 mandamentos também faziam pensar na imagem de um Deus que vigia e pune. Um Deus que é vigilante, mas também punitivo. E de um Deus que trabalha na mecânica da norma. Aí, quem sofre mais são os mais simples. Porque os fariseus e mestres da lei conhecem as Sagradas Escrituras, sabem lê-la, sabem achar entre as normas maneiras de contornar as normas. Mas o povo mais simples, que nem sequer sabe ler, o que é muito frequente na época de Jesus, esse povo mais pobre fica mais subjugado. Quanto mais pecado, mais sacrifícios. Quanto mais sacrifícios, mais o templo enriquece. Todo o poder sagrado se sustenta num excessivo repetir de normas e num excessivo promulgar de mais normas e normas. Será que a nossa vida religiosa se parece muitas vezes com isso aqui que é o modelo da época de Jesus? Parece que sim.
Porque muitas vezes a nossa vida também está assim, super culpabilizada. A gente vive com uma espécie de neurose de pecado, como se tudo fosse pecado, como se Deus fosse vigilante e punitivo, e como se a lógica religiosa fosse a lógica da culpa. Controlados desde muito dentro por medo. E uma experiência de fé, que é a experiência de medo, ela não é uma experiência cristã por excelência. No meio desse tanto de norma, não é raro que os mestres da lei, que os fariseus queiram saber se há alguma norma que resuma tudo, que dê conta de todas as outras. E é por isso que eles vão até Jesus, para capturá-lo. A pergunta que é feita a Jesus não é uma pergunta de curiosidade, mas é uma pergunta mal intencionada com o único objetivo de capturar Jesus no erro. E eles perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responde: o maior mandamento é esse que a gente conhece: amar a Deus sobre todas as coisas, com todos os pensamentos, com todos os sentimentos, de todo o coração. Isso é muito importante, porque com esse mandamento Jesus muda muita coisa. Esse mandamento já estava na lei? Já estava, mas ele era esquecido como se fosse coisa periférica. A gente faz isso muitas vezes. A gente vai trocando o fundamental pelo superficial. A gente vai esquecendo o central e vai dando destaque e importância para aquilo que nem é tão central assim. E quando Jesus recupera a centralidade desse mandamento do amor a Deus, ele faz algumas coisas com isso. Primeira, a relação com Deus não pode ser relação de medo. Não pode ser relação de quem se sente vigiado e punido, mas é relação de amor. Não é relação que começa pelo receio, mas é relação que começa pelo desejo, pelo amor de buscar a Deus. Segundo, a relação com Deus, se é relação amorosa, não é uma relação que nos vigia, que nos controla, nem nossos corpos, nem nossas mentes, mas é relação de perdão, de misericórdia, que impulsiona a vida, que faz a vida ser mais vida. O que Deus quer é que a nossa vida seja vida em plenitude. Terceiro, destacando o amor a Deus, Jesus resume todos os mandamentos e tira os pesados fardos que estão sobre as costas do povo. Sobre as costas do povo. Os pesados fardos de terem que seguir muitas normas. Se o povo se atenta ao fundamental, é possível tirar das costas tantos encargos. E por fim, isso o povo simples conhece. Porque todo santo dia, o bom judeu reza, de manhã e à tarde: escuta, Israel, o Senhor é teu Deus, ama o teu Deus com todo o teu pensamento, sentimento, com toda a sua vida. O judeu sabe isso. Os mais pobres sabem isso. Os que não leem sabem dessa oração. Então Jesus está democratizando a relação com Deus. Não é relação só para a gente que sabe ler. Não é relação só para os fariseus, para os mestres da lei. É relação para todo mundo. Olhem que virada Jesus Cristo faz e que é tão importante. Importante também para a gente, porque a gente precisa recuperar a radicalidade disso. Amar a Deus. O que é amar a Deus? É ter uma espécie de sentimento piedoso? Não. É ter uma espécie de sentimento romântico por um ser que a gente não vê, não sabe onde está exatamente? É ter uma espécie de
êxtase espiritual, gozar desse êxtase, viver esse êxtase na intimidade e só na intimidade? Não. O que é afinal amar a Deus, esse que nós não vemos? E não sou eu que diz isso, é a própria Escritura. A Deus ninguém viu, a Deus ninguém vê. Porque é possível muitas vezes que a gente diga que ama a Deus, mas na verdade esse amor não passe de romantismo barato. Não passe de, assim, uma espécie de fantasia. Amar a Deus é ter a própria vida depositada nesse mistério. É ter a própria vida enraizada no mistério. Quem ama a Deus se enraiza em Deus e vive da maneira como Deus nos pede viver, com o coração não de pedra, mas de carne, praticando a justiça e o direito, olhando para o próximo. E é por isso que Jesus Cristo não responde apenas qual é o primeiro mandamento. Ele ainda acrescenta algo que ninguém perguntou para ele. O segundo mandamento é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não existe amor a Deus verdadeiro fora do amor ao próximo. Esses dois amores estão ligados intimamente. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, mente. Porque se diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que vê, é mentiroso. Amar o próximo como a si mesmo. Tem um terceiro amor escondido aí, que é o amor a si próprio. Perceber-se amado por Deus e amar-se também. Cuidar de si e cuidar do outro, reconhecendo que nós todos temos dignidade, defender a dignidade. E a dignidade humana é o homem vivo e vive em abundância. O humano vivo e vive em abundância. Amar o próximo requer de nós cuidado e não indiferença. Se existe algo que corrói a nossa sociedade, é certamente a indiferença. Cada um preocupado só com as suas próprias razões, com o seu próprio comércio, com a sua própria economia, com a sua própria economia particular, com a sua própria vida, com o seu próprio umbigo, sem olhar para ninguém mais. Amar o próximo a partir da justiça. Ou seja, isso requer de nós compromisso com o outro, corresponsabilidade. Não dá para separar esses dois amores. Não dá para distingui-los. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo tem uma relação profunda. Muito cuidado, porque muitas vezes a nossa relação com Deus pode ser aquela relação de que eu falei, muito mística, mas na hora de amar o outro a gente não quer saber disso. A gente vê isso muitas vezes escancarado na nossa cara. Gente que diz assim, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, ama a Deus e ama Jesus Cristo, mas mata o outro, explora o outro, não defende o direito e a dignidade do outro. Quantos governantes dizem de Deus e de Jesus Cristo? Sabem de um? Hitler. Era super cristão. Gostava de Jesus Cristo. Admirava-se de Jesus Cristo. Perguntemo-nos, amava a Deus e amava ao próximo? Não amava a Deus porque não amava ao próximo. A título de exemplo, acontece muitas vezes assim com os nossos governantes. Proclamam-se muito católicos, mas na hora de defender o direito e a dignidade de todos, não fazem.
Acontece assim com muitos religiosos. Conhecem tudo da sã doutrina, sabem tudo de catecismo, dominam todas as normas e chamam isso de amor a Deus. Mas na hora de amparar e ser misericordioso com o irmão, enfiam-no a faca. Muito cuidado. A nossa fé pode se esvaziar de sentido quando a gente se esquece do que é fundamental. A primeira leitura vem assim como que coroar tudo isso que a gente vem entendendo até aqui com o Evangelho. Ezequiel, um profeta que está junto com o povo no exílio, vê o povo perdendo a esperança. O povo está como um amontoado de ossos secos. E este profeta anuncia a esperança para esse povo. E a esperança vai se recobrando e os ossos vão se enchendo de nervos, de carne, a pele recobre esses corpos ressuscitados e o Espírito sopra sobre eles vida nova. Esse texto é exatamente uma parábola. A gente pode chamar de parábola, embora não seja esse o termo mais técnico. É aqui uma história para falar da ressurreição da esperança que Deus faz. E muitas vezes a nossa esperança se encontra assim. A gente se encontra assim, não como se estivesse vivo, mas como se fosse um amontoado de ossos secos. A nossa vida se encontra assim. A gente não pode normalizar, por exemplo, os mais de 100 mil mortos no Brasil. A gente não pode normalizar e achar que não está mais nada acontecendo, numa indiferença hipócrita, enquanto a gente diz amar a Deus. A gente não pode se esquecer dos ossos, de fato, depositados nos túmulos de muitas famílias. A gente não pode se esquecer da vida e da importância que ela tem no nosso meio. E da importância de manter a esperança, apesar dos tempos difíceis. Porque a esperança é o que nos dá força e coragem para continuar vivendo. Vamos pedir que aquele mesmo Espírito que soprou sobre os ossos secos e encheu-os de carne e revitalizou-os, que revitalize também a nossa vida, a nossa esperança, a nossa coragem e, sobretudo, o nosso amor.